O político que você vê antes da eleição não é o mesmo que governa depois dela. E isso precisa ser entendido com seriedade, porque não é apenas uma questão de caráter individual, é uma questão de estrutura, de ambiente e de jogo de poder. Durante a campanha, o político fala diretamente com o povo, ok? E para ser ouvido em meio ao caos informacional, ele precisa ser intenso, precisa ser claro, direto, muitas vezes agressivo. Ele denuncia, acusa, aponta culpados, expõe absurdos. Ele não pode ser neutro porque neutralidade não ganha eleição. Ele precisa representar algo. E no Brasil de hoje, o que mais mobiliza não é a calma, é a revolta. E aqui está um ponto central, meus amigos. Existem dois grandes arquetipos de discurso político que se repetem ao longo da história. O primeiro é o discurso do pai, aquele que promete cuidar, proteger, oferecer soluções, garantir estabilidade. É o discurso da segurança, da assistência, da ordem paternal. O segundo é o discurso da ruptura, da revolta, do enfrentamento. Aquele que diz, isso está errado, isso precisa acabar, alguém precisa ter coragem de bater de frente com o sistema. E o Brasil hoje é um terreno fértil para esse segundo tipo. Porque o brasileiro médio, ele está cansado, indignado, frustrado com anos de escândalos, insegurança e sensação de abandono. É nesse contexto que figuras como Renan Santos ganham força. E é importante deixar claro uma coisa, ele não está sendo citado aqui como crítica pessoal, mas como um exemplo atual vivo de uma estratégia política que funciona. Seu discurso é direto, confrontador, carregado de indignação. Ele fala de crime, de corrupção, de falhas do sistema com intensidade. E isso gera identificação imediata, porque ele verbaliza aquilo que milhões sentem, mas não conseguem expressar com a mesma clareza. Isso não é novo. Esse mesmo tipo de energia foi um dos motores da ascensão de Jair Bolsonaro, em sua primeira campanha, quando canalizou a revolta popular contra o sistema político tradicional, com aquele jeito que ele tinha, agressivo de ser. Mas aqui começa a parte que exige maturidade intelectual, porque é aqui que a maioria para de pensar. O que acontece depois da eleição? Porque governar não é discursar, governar é entrar em um sistema que já existe, que já está estruturado, que já tem donos informais, interesses consolidados, relações de poder profundamente enraizadas. O Estado brasileiro não é um campo neutro esperando ser organizado por boas intenções. Ele é um ambiente complexo, muitas vezes travado, permeado por disputas, pressões e alianças que não aparecem no discurso de campanha. E é nesse ponto que muitos se decepcionam. Não porque o político necessariamente traiu, mas porque o eleitor nunca entendeu o que significa governar. Depois de eleito, o político não fala mais apenas com o povo. Ele passa a lidar com o Congresso, com o Judiciário, com grupos de interesse, com forças institucionais que têm poder real de travar, pressionar ou até derrubar o presidente. Ele precisa aprovar projetos, precisa evitar isolamento, precisa construir base. E isso exige negociação, exige articulação, exige muitas vezes concessões. Foi exatamente isso que aconteceu com Jair Bolsonaro, que saiu de um discurso extremamente confrontador para já no governo precisar dialogar com o Centrão, negociar apoio, ajustar sua estratégia. E também com Luiz Inácio Lula da Silva, que ao longo de sua trajetória demonstrou diferentes posturas conforme o momento político exigia. Não se trata de igualar os dois, tá? Não estou fazendo isso. Isso seria raso. Trata-se de reconhecer um padrão estrutural. Conquistar o poder é uma coisa, exercer o poder é outra completamente diferente. Agora, trazendo isso para o presente de forma direta e sem rodeios. Quando alguém como o Renan chega com o discurso de enfrentamento duro contra o sistema, a pergunta não é se esse discurso é legítimo. Muitas vezes ele é até. A pergunta é o que acontece quando ele entra no sistema que ele promete enfrentar? Como ele reage quando começa a sofrer pressões reais? Quando precisa negociar com quem ele criticava? Quando o STF bate na porta? Quando percebe que sem alianças não governa? Ele mantém o confronto absoluto e arrisca não conseguir fazer nada? Ou adapta a sua postura para conseguir avançar mesmo que isso custe parte do discurso original? Essa é a pergunta que separa quem apenas se empolga com política de quem entende política. Porque no fim, todo político muda, isso é inevitável. O que não é inevitável é o grau dessa mudança, aí é diferente. Alguns fazem ajustes necessários, mantendo um princípio, direção e coerência, outros se perdem completamente, se adaptam ao sistema, abandonam o que defendiam e se tornam exatamente aquilo que criticavam. E essa diferença não aparece na campanha, ela só aparece no exercício do poder.
Porque a verdadeira maturidade política não está em escolher o político que fala mais forte, nem o que promete mais. Está em tentar enxergar além do momento, em entender que existe um jogo acontecendo, com regras próprias, com pressões reais, com limites concretos, e que o discurso da campanha é apenas a porta de entrada, não o retrato final. Se você não entende isso, você continua sendo guiado pela emoção do momento, meu amigo. Mas quando você entende, você deixa de ser apenas um eleitor e começa a se tornar um observador consciente da realidade. Bom, se você gostou desse vídeo, eu peço encarecidamente que você curta esse vídeo, comente, compartilhe com seus amigos, hein? Ok? Bom, se você achar que eu estou errado ou estou certo, comente aqui o que você acha. E até o próximo vídeo.